vamos falar sobre família e igreja. Qual é a prioridade? Tem como convidado o Marcelo Gesta, ele também que é pastor. Tudo bom? Sim. Deus Tudo bom, abençoe. Luana? Prazer estar aqui com vocês. É uma benção, primeira experiência aqui com vocês. Tomara que seja a primeira de várias. Vai ser Se sim, o Senhor sem dúvida assim nenhuma. permitir. Amém. Disposição aqui, né, para participar sempre. A nossa sala está sempre aberta. Então, eu costumo sempre dizer que a confusão conceitual está a serviço das piores causas. Então, nós temos assim confusões conceituais a respeito de igreja e família que remontam milênios. Tá? Então, se, por exemplo, você fosse buscar o que veio primeiro, o que Deus trouxe primeiro na história da humanidade, não foi a igreja, foi família. Perfeito. A família ela começa dentro da ambiência edênica com quantos indivíduos? Existe uma família de um só? Não existe. Existe uma família a partir de 2. Isso no Antigo Testamento, isso é claro. Mas, curiosamente, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, acontece uma coisa muito parecida com isso aí. Porque a primeira instituição que o Senhor Jesus faz, a primeira, não é aquela que diz assim, ó, amai-vos uns aos outros. Essa não é a primeira instituição. A primeira instituição é a igreja. E, curiosamente, semelhantemente à ambiência edênica, quando ele institui a igreja ali em Mateus 16, ela começa com o quê? Com um indivíduo só. O que Jesus fala? Quando estiverem reunidos, dois ou três. Ok, então a gente, na história da humanidade, há eras, né, imemoráveis, nós sabemos que a família é a primeira instituição. Mas apenas há cerca de 2000 anos atrás, só isso, é que você tem a instituição igreja. Porém, quando o Senhor institui a igreja, ele não está falando de areia e cimento. Não tem problema o camarada, né, o irmão, frequentar, trabalhar, enfim, viver em torno de um templo de denominação. Não tem problema nenhum nisso. Mas isso é secundário. Na verdade, quando você fala em igreja, você está falando de alguma coisa que começa na história da humanidade biblicamente, há 2000 anos atrás, Mateus 16, versículo 18. Mas quando você fala em templo de denominação, olha só, isso acontece séculos depois na história da humanidade, mais ou menos ali pelo século III, para ser mais cirúrgico, em torno de 250, na época do imperador romano Décio, e por um acidente. Bom, então o que seria mais importante? Eu tenho o templo de denominação que existe, essa realidade, há cerca de 1700 anos. Eu tenho o corpo de Cristo que começa a ser instituído há 2000 anos e a família que a gente não sabe quantas eras atrás. O que é prioridade aí? Com certeza, família é prioridade. Bom, imagine 2000 anos, 1700 anos de confusão conceitual. Aqui a gente não tem espaço, né, para desconstruir isso aí. Verdade. Quando o movimento de Jesus é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Isso. Cristianismo tem data cirúrgica quando começa. Tá? É uma construção humana. Ok, nem tudo que é construção humana é ruim. Né? Muito pelo contrário. Bom, quando você tem, né, porque a pergunta que foi feita foi mais ou menos o seguinte, e aí, quando é que começam os problemas dentro de uma congregação e o que fazer a partir daí? Bom, nós temos que identificar algumas coisas cirurgicamente. Quanto pior a nossa percepção sobre as coisas, piores serão as nossas conclusões, tá? Quando o modelo templário começa, não estou dizendo que você tem que terminar com o modelo templário, não é isso, tá? Mas quando ele começa, tem uma coisa curiosa, que ele não começa para todos. Imagine você começar um templo cristão que não é para todos. O que você acha disso? Se você tivesse lá 1750 anos atrás. Até então, nós nunca tivemos problemas com famílias relacionadas à igreja. A partir desse momento que se inaugura uma estrutura física, nós começamos historicamente a termos problema com isso. Por quê? Antes de Jesus instituir a igreja, e o Senhor Jesus é muito interessante, ele é um mapa. E à medida que ele vai caminhando, a partir do nascimento dele, ele vai deixando
placas orientadoras de como nós devemos agir daí para frente. Mas uma das instituições, um dos convites, né, que ele instituiu assim, fantásticos, foi o seguinte: antes de, olha Pedro, vamos começar aqui a igreja. Antes dele falar isso, ele diz o seguinte: olha, você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está enjoado? Nada mais tem sentido para você? Então venha até mim. Venha até mim. Eu tenho algo que as instituições não têm para você. Eu tenho um modelo de existência, eu tenho um modelo de serviço, eu tenho um modelo de sentido da vida para você que o mundo não pode dar isso para você. Veio até mim? Ok, agora eu vou te ensinar isso. E todos aqueles que estiverem com você, você vai ter que passar esse modelo de existência tranquila, suave, de fardo leve, de descanso para as almas. Moral da história, o que isso tem a ver com a igreja? Como a gente falou aqui agora, igreja não é areia e cimento. É uma instituição feita por gente, carne e osso. Igreja é pessoa física. Templo, denominação é pessoa jurídica. Ok, sem problema. Mas quando eu faço parte da igreja, e inclusive, reparem, não sei se vocês repararam, que todas as vezes que a gente fala em igreja, você está pensando em quê? O que você lembra quando você ouve essa palavra igreja? Você lembra de templo de denominação. Exatamente. Mas igreja é conjunto, é grupamento de amigos. Igreja é família. Tem uma coisa interessante que quando você está, como nós vimos, né, no início do programa, quando você está falando em família, quando você está falando de igreja, existe uma analogia perfeita nas duas coisas, porque na verdade não é uma analogia, é a mesma coisa. Igreja é família. Tá? Então vamos lá. Coisa interessante, em Efésios 4, diz que Deus nos dá dons. Mais embaixo, Efésios diz assim: e Deus deu uns para, outros para aquilo, não tem essa passagem? Isso. Deus deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, evangelistas e tal. Olha só que coisa interessante. Toda família desequilibrada, ela é uma família onde as pessoas que convivem ali não conhecem bem as suas funções, ou se conhecem bem as suas funções, não levam elas a sério ao nível que deveria. Então, todo mundo dentro de um lar tem uma função específica. Lá em casa, por exemplo, eu lavo, passo, cozinho, costuro literalmente, tá? Se tiver que fazer, se minha esposa, né, ficar com algum problema, eu vou lá e assumo a parte. Se eu não tiver a altura, o Lucas, o nosso filho, vai lá e cozinha, passa, não sabe lavar roupa, né? Mas cozinha e passa, enfim, sabe fazer uma faxina. Então, mais ou menos uma família equilibrada é uma família que, mais do que ter uma condição financeira boa, eu conheci a família mais feliz do mundo. E não foi dentro de um templo. Depois, quem sabe um dia eu conto essa história. Não tem tempo para isso, né? Pois é, então, você tem uma família equilibrada, é uma família onde as pessoas fazem suas funções devidas do jeito certo, na hora certa e com excelência. A igreja é uma família. Então, se você tiver alguém ali, se a esposa estiver sobrecarregada dentro da família, essa família vai ter um problema. Se é o pai que estiver sobrecarregado, vai ter um problema. Se é o filho que estiver sobrecarregado, vai haver problemas. E na comunidade igrejeira, seja lá qual for o problema, se você tem alguém sobrecarregado ali, é porque essas pessoas não estão assumindo a função que deveria. Esse é um problema templário. Que podem estar fazendo mais ou até menos. Essa é a questão. Porque quando Deus diz assim, olha, eu vou dar dons para vocês, aí alguém imagina logo o quê? Pô, vou ganhar um dom de língua bonito, vou ganhar um dom de profecia bonito, vou ganhar um dom de cura bonito. Só que o capítulo que fala isso diz assim: os dons que Deus está dizendo que vai dar para a comunidade são pessoas. Pessoas dons. Isso aí é fantástico. Quando Deus diz que dá dons, doram, dádivas à igreja, logo abaixo em Efésios 4 ele diz assim: esses dons que Deus dá são pessoas. Então, se você é um crente, não tem meio termo. Você é um dom que Deus deu para a comunidade onde você está. E se você está deixando o pastor ficar sobrecarregado, como a gente estava conversando aqui há pouco, né, Eli? Isso, exatamente. Se você deixa o irmão da música ficar sobrecarregado, se Sabendo alguém que poderia está contribuir, sobrecarregado, né? é porque você
está sendo incompetente na comunidade que você está. Não é que você não tenha competência, porque, como nós falamos aqui, Efésios diz que Deus dá pessoas dons. Então é você que está sendo incompetente. Pesada essa palavra, né? Mas ninguém vai mais esquecer. Pô, será que eu estou sendo incompetente na comunidade igrejeira que eu estou inserido? Josué 24, 25, ele diz, eu e a minha casa, né? Eu acho que essa questão também é trazer junto. Você está falando muito bem. Agora você falou o X da questão, Josué. Josué, ele tem uma tecnologia ali que também não começa com ele. Uma tecnologia para a comunidade de salvos. E essa tecnologia é o seguinte, isso está em Josué, que ele aparece dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui, tenho a minha liderança, mais ou menos isso que diz a passagem. Agora, vocês vão escolher quem vai trabalhar com vocês. Escolham em cada comunidade, em cada tribo, quem vai trabalhar, quem vai fazer. Ele distribui funções. Então, se nós vemos uma comunidade igrejeira que você não tem distribuição de atributos e responsabilidades, como acontece dentro de uma família, você fatalmente vai estar dentro de uma comunidade ou dentro de uma família problemática. Não tem jeito. E é muito importante. Seja né? a bênção. Não espere que o outro seja. Verdade. Se todo mundo aqui agora, que você se desviar, sobrar você, como é que vai ser? Vou acompanhar eles. Vou me desviar também. Não, se você é o arrimo que sobrou, que seja você. Seja você. Nunca perder a esperança, nunca perder a fé. Acho que é isso que é importante.